Olá, bom dia. O nosso assunto de hoje vai ser o uso de celulares nas escolas. Foi uma polêmica durante muito tempo, todo mundo discutiu a respeito, os prós, os contra, o que pode, o que não pode. Mas, enfim, depois de toda essa discussão, a lei já foi sancionada pelo presidente Lula e já começa a valer. É sobre os efeitos dela que nós vamos falar. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a psicóloga escolar Aline Branco, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa lei. Bom dia, Aline. Bom dia, prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vinda, eu que agradeço. Vamos começar pelo começo. Até que ponto você acha que o uso de celulares atrapalha mesmo o estudante? Dentro das salas de aula que eu falo. Quando o uso do celular, da ferramenta digital, ela não é supervisionada por quem? Por um professor, de repente até pelo coordenador. Dentro do espaço escolar, se não tem fins pedagógicos, nós entendemos que a ferramenta, ela desvia a atenção do aluno, ela pode gerar um nível de ansiedade, né, na criança e no adolescente, porque as notificações que não param de chegar, as mensagens ali do TikTok, tudo isso tira o foco do aluno. Ele perde de aprender naquele momento com o professor, inclusive as relações sociais, interpessoais, elas também ficam de lado, porque a criança ou adolescente está ali focado em qualquer coisa que não tenha a ver com a escola. É verdade, é verdade. Eu diria que nem são as crianças e adolescentes, mas vamos passar por esse ponto. Isso. Acho que a gente hoje está muito dependente das telas, refém, né? Às vezes, né? Não conseguir mais viver, né? Chegamos no momento, é óbvio, e nós somos super a favor da tecnologia. Sim, eu acho que tem que deixar bem claro que assim, não é radicalização que vai nos ajudar. Até porque é retroceder no tempo, né? E nós temos uma geração, Elda, de nativos digitais. Pois é, os meninos já nasceram, né? Já vieram com chip, tudo programadinho. Com 2 aninhos já está rolando a tela, já acham meio, É verdade, né? É verdade, com então, certeza. assim, eu enquanto especialista da área comportamental, eu converso com psicólogos, com psiquiatras, inclusive. Então, assim, tem um efeito muito negativo quando esse uso excessivo, quando ultrapassa o limite de tempo, né? E há um outro cenário, que é a questão da vulnerabilidade da criança e do adolescente. Exatamente. Vamos combinar, a gente aceita tudo quando ele é benéfico, né? Isso. Vamos pegar os benefícios da tecnologia e utilizar de forma racional. Isso. E vamos deixar o que não pode do lado de fora. Essa lei já foi sancionada pelo presidente Lula, né? E ela já está valendo, mas nas escolas está todo mundo de férias ainda, né? Vocês estão num processo de adaptação, seria isso, Aline? Isso. Os alunos, a grande maioria das escolas em São Luís ainda não retomaram as aulas. Sim. Mas o que acontece? Nós temos a semana pedagógica. A semana pedagógica, a maioria das escolas traz um profissional da psicologia, eu levei um profissional da psiquiatria, então já é a semana onde é o preparo, é o planejamento do ano letivo. E a gente também capacita os profissionais, os professores, que serão a linha de frente para dizer para o aluno, né, com a sensibilidade, né, com a conscientização que não pode usar o celular naquele momento, mas se de repente o conteúdo necessita do uso da ferramenta digital, aquele aluno estará sendo supervisionado, de que realmente ele está pode ter o uso supervisionado e se for necessário. Exatamente, a lei ela é muito clara em relação a isso. Então, com isso, a gente está dizendo que os celulares vão ser aceitos dentro da sala de aula? Sim, né? A lei ela é clara que para fins pedagógicos a ferramenta ela é aceitável e de fato as escolas hoje, da grande maioria, já a agenda é digital, os conteúdos, as atividades para casa é dentro de uma plataforma de ensino. Sim, mas você entende que o aluno ele está sendo direcionado. Porque quando a gente fala em uso consciente, né, a gente precisa entender também o desenvolvimento da criança e do adolescente.
a imaturidade faz com que eles desviem o tempo todo essa atenção. É verdade. Porque a rede social é mais legal, atrai um pouco mais, né, do que a própria É diferente sala da de nossa aula. realidade, né? Isso. É um mundo à parte, onde tudo é bonito, Isso. onde tudo Felicidade é é maravilhoso, felicidade instantânea. existe, todo mundo é bonito, a realidade é bonita, é tudo bonito, né? Isso. Então isso atrai com certeza. Mas vamos voltar aqui para a sala de aula. Por exemplo, eu vi algumas postagens de que seria proibido até durante o recreio. Está valendo? Isso. Está valendo porque o que a gente entende da lei? É desconectar para haver mais conexões. O que às vezes a gente vê o comportamento ali da criança e do adolescente? Às vezes ela está tão viciada porque as telas viciam, que ela deixa de interagir, ela deixa de brincar para estar conectada. E às vezes ela está conversando com alguém que está do outro lado do mundo. Pois é, né? E as relações que estão acontecendo no aqui e agora, fica para depois. Então, assim, o que a gente tem falado e que a gente fala com muita alegria, né, é devolver para as nossas crianças e adolescentes que o brincar é maravilhoso e necessário, as relações reais acontecem ali, aqui no mundo real. O coleguinha do lado também é interessante, né? Isso. Não só o coleguinha que está do outro lado do mundo, né? Isso. Eu acho que legal. O conflito dentro de uma escola, ele também acontece e é super natural e benéfico para o amadurecimento, né? Inclusive as competências socioemocionais que a gente tanto fala. Ok. Os pais, qual a participação deles nesse processo? Alguns pais foram a favor, outros foram a favor com reticências, outros foram completamente contra, porque eu quero falar com meu filho e aí eu não posso. Como é que vocês vão administrar essa coisa dentro da escola, principalmente dentro da sala de aula? É importante a gente ressaltar que assim, cada escola ela tem a liberdade de ter o seu manual do aluno, de ter também tudo que rege a escola. Então, assim, criar as regras da escola, por exemplo. Então, o aluno que precisa de uma emergência, ele tem todos os canais que são oficiais da escola, né? Em parceria com a família, que é onde nós vamos conversar com as famílias, orientar, porque o nosso trabalho é de muita orientação. Sim, né? Claro. Então, assim, é uma emergência, é óbvio que a escola não vai ser, né, aquela... Não vai atender, não vai falar com seu pai. A gente sempre vai estar ali dando todo o suporte. A gente é muito a favor da liberdade do ir e vir de cada aluno, respeitando todos os direitos da criança e do adolescente. Eu imagino que isso é bonito falar, a gente fala assim bem bonitinho, né? Mas na hora de colocar em prática esse conflito celular, escola, família, aluno, ele vai dar um pouquinho de atrito no começo, você diria isso também? Talvez pela rejeição de alguns alunos, mas sabe o que eu acho bem legal? É porque as escolas, na verdade, antes da lei, as escolas já têm ali dentro, né, do seu regimento interno. Acho que em São Paulo já estava proibido, não era? Sim, o uso dos celulares, mesmo antes da lei, isso, não é? mesmo antes das leis, né, da lei. Então, assim, tem escolas, eu palestrei em uma escola ontem, inclusive, que já estavam trabalhando dessa forma. Cada aluno deixa dentro de uma caixinha ou dentro do armário, porque ele vai assistir a aula e o celular fica ali até o final do horário. Né? Então, olha que legal. As escolas, na verdade, já vêm entendendo que esse uso desenfreado, né, prejudica no rendimento dessa criança e desse adolescente. Entendi. Até porque esse rendimento, ele depende da aprendizagem, da maturidade do aluno, né? Muitas vezes o celular, ele, vamos dizer, ele limita essa busca pelo aprendizado na medida em que eu posso encontrar tudo pronto dentro do Dr. Google, né? Se eu encontro tudo pronto, para que eu me esforçar tanto? Se eu tenho uma resposta completa, eu tenho uma redação inteira completa. Isso, e aí nesse sentido, sim, a gente pode dizer que atrapalha mesmo o aprendizado. Mesmo, inclusive a gente vê situações, né, de que o aluno utiliza o celular durante a avaliação para consultar. Então ele já quebra uma regra, porque não é permitido, né? Então, assim, nós estamos ajudando também
aos alunos a desenvolverem de uma forma melhor esse raciocínio, essa compreensão, essa atenção que uma sala de aula necessita. E às vezes a ferramenta, só o fato do aluno estar segurando o aparelho, já desconecta ele do que está acontecendo na sala de aula. Se vier um apitozinho, então uma notificaçãozinha qualquer, a gente ansiedade, né? Eu quero olhar. E o professor está dando a aula, e aí a interação está aqui do lado, mas eu estou aqui focado o tempo todo nas redes sociais, de repente. Então é algo que vem para agregar. Eu acredito que, mesmo que não tivesse sido, tem a lei, mas que as escolas já vêm tendo essa consciência, as famílias também, em reunião de pais, os pais falam, eu não consigo mais controlar o meu filho não tem dormido direito, chega na escola já cansado, apático. Então é um trabalho, Elda, em conjunto. Vamos já falar sobre essa transferência de responsabilidade. É um minutinho só e a gente volta já para continuar esse assunto. Volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a proibição do uso dos celulares nas salas de aula. Já está valendo, quando começar o período letivo, essas novas regras já vão estar em vigor e a gente está falando aqui sobre os conflitos que ela pode gerar. Eu estou conversando aqui com a psicóloga escolar, Aline Branco, e você falou uma coisa no último bloco que me chamou a atenção. Essa transferência de responsabilidade da família para a escola. Tipo assim, eu não consigo mais lidar com meu filho e o celular. Ele não me obedece mais, ele desrespeita. Então, a escola passa a assumir, então, esse papel. Não seria uma transferência, como eu falei no começo, uma transferência de responsabilidade? Porque eu imagino que o primeiro núcleo é a família, logo depois a escola. Então, você já traz para a escola aquilo que você aprendeu na família. E aí, como fica essa relação na contramão? Isso. Na verdade, a escola ela sempre dá o apoio, né? Porque a gente entende também a angústia de cada família, de cada pai, cada mãe, que não está conseguindo lidar com a geração do filho, que é a geração que a gente fala nativos digitais, mas tudo, a lei, essa questão mesmo desse uso desenfreado, eu penso que é tudo, a palavra-chave é equilíbrio. Né? Então, assim, se eu equilibro aquela quantidade de horas em que meu filho usa, já é perfeito. Né? Eu sempre converso com os pais de que não seja radical, não é necessário, tem pais que chegam, mas eu bati porque é o único jeito. Não, né? É o diálogo com a criança e do adolescente que está em plena formação, ele é essencial. Né? Então, assim, eu vou tirar tudo, eu vou esconder o celular, vai ficar 1 ano sem celular. Eu sempre falo, não é dessa forma. Até né? porque 1 ano é muito tempo para você cumprir essa decisão. Já vira, né? sabe o quê, Elda? Uma punição. Uma punição, né? Então, assim, a gente não precisa trabalhar com punição. As escolas não trabalham com punição. Na verdade, a gente sempre está buscando um meio de melhorar a saúde emocional de cada indivíduo, inclusive das nossas famílias. Então, é um trabalho em parceria, né? A lei ela é muito eficaz, né? Desde que também seja planejada de uma forma tranquila, de uma forma leve. A gente também não quer prejudicar ou chegar a uma evasão escolar, por exemplo. O aluno não querer mais ir para a escola porque em casa ele é livre para estar conectado e dentro da escola não. Vocês pensam nessa possibilidade? Eu não tinha pensado nisso, na evasão escolar por conta dessa proibição. A sala de aula pode se tornar um ambiente desinteressante por falta do celular. Exatamente. Então, assim, a gente pensa assim, né? Até um professor mencionou, mas a gente não pode estar também criando, né? De repente, um espaço aversivo onde ele não tenha mais interesse de estar. Mas é como nós estamos falando, né? A gente precisa juntar, dar as mãos, né? Para que a gente converse com os alunos, cada escola, leve um especialista, vai o coordenador, vai o gestor, porque a palavra é sensibilizar. Mostrar que, por exemplo, a nomofobia é o medo intenso de ficar sem o aparelho. Então, assim, a gente está falando de crises de ansiedade, a gente está falando da dependência em relação às telas. Então, eu acho que a gente mostrando dessa forma, de uma forma bem tranquila, tudo pode ser feito.
Existe a possibilidade de flexibilização dessas leis e cada escola descobrir a sua forma pessoal de conduzir o assunto? Por exemplo, o celular durante o recreio, ele está terminantemente proibido ou cada escola pode optar em fazer uma adaptação a respeito disso? Cada escola ela tem essa liberdade de definir o seu regimento interno, quais são as suas regras, né? O que está sendo realmente benéfico. Ela tem total autonomia para isso. Eu acho muito interessante de nós falarmos que existe a lei, mas que há flexibilidade dentro da lei. É por isso que eu falo, radicalizar neste momento não é a melhor saída. Né? A gente precisa equilibrar e ajudar os alunos a usarem a ferramenta consciente. Né? O uso consciente, ele faz toda a diferença. Aí a gente volta para a importância do papel dos pais nesse processo, né? Isso. Eles entenderem também que tem, vamos dizer, períodos que eles podem ligar, podem falar com o filho, mas existem outros que estão proibidos e que precisam ser respeitados pelas duas partes. Isso, Porque, né? por exemplo, se eu ligar para o meu filho e ele está numa sala de aula, eu já estou estimulando ele a responder. Ele vai querer responder. Então, é a minha responsabilidade não ligar durante aquele período, sabendo que ele está dentro da sala de aula. Essa conversa com os pais, também vocês estão fazendo isso? Quer dizer, a gente está focado muito no aluno, ele deve respeitar, ele deve respeitar, ele deve respeitar. Mas quem está por trás dele também precisa participar desse processo para dar certo. Com certeza, até porque eu sempre falo que o freio de uma criança e de um adolescente são os pais. Né? Não é o inverso, a escola vai ser o freio total. E precisa se começar um trabalho dentro dos lares, né? Da conversa, de mostrar que existe uma regra, que regras precisam ser cumpridas, porque vamos pensar, eles estarão ali na fase adulta, no trabalho, na faculdade. Então, eles já chegam nesses locais entendendo que existem regras, né? Então, a gente tem um sujeito mais disciplinado, mais compreensivo, colaborativo. Certo. Que eu estou falando também da inteligência emocional e as competências que serão exigidas, né? Então, já é um trabalho de prevenção, em relação à saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Além, baseado na tua experiência, onde esse problema, vamos dizer assim, ele é mais prejudicial? Alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental, a faculdade. A faculdade a gente já nem tira, já estão adultos e tal. Mas ensino médio, ensino fundamental, onde você vê o maior prejuízo com relação a esse uso de tela? Nós chamamos no período de transição, quando o aluno ele transita, inclusive não só o aluno, mas pela fase mesmo de desenvolvimento, ele está transitando da infância para a adolescência. Quando entra na adolescência, que ele já está ali no quinto, sexto ano, né, o sexto ano que a gente fala, o ensino fundamental 2. Isso. Então a faixa etária é de 12 a 13 anos. Então, quando ele já chega na fase da adolescência, ele já tem, lógico, a voz, ele tem as vontades, os seus desejos. E aí a gente vê a questão comportamental da geração que é intolerante a qualquer frustração, é intolerante ao não. E vem uma regra que precisa ser colocada e eles serão cobrados e às vezes o adolescente, emocionalmente, ele fica muito frágil. Aí é que vem o papel dos pais. Né? Porque o diálogo, Elda, não pode ser somente da escola. Nós precisamos sensibilizar as famílias e a família é nossa parceira, né? A família que faz a parceria com a escola é uma parceria que só tem sucesso, né? E é comprovado também, com certeza, né? O quanto é benéfico para a criança. O trabalho conjunto dá sempre mais resultados, é mais fácil. Né? Né? É verdade. Eu acho que o adolescente, ele fica numa área meio vulnerável, né? Saiu da infância, ainda não chegou lá na idade adulta. É muito confuso. Principalmente se eles vão pegar essas regras agora, nessa fase. O adolescente pegar essa proibição exatamente nessa fase. Uma criança lá do ensino fundamental, talvez, vamos dizer, tenha mais facilidade em aceitar. Mais maleável, né? As regras que são colocadas são até mais fáceis dos pais conseguirem lidar. Mas quando já chega na adolescência, tem pais que falam assim, meu Deus, Aline, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento esse menino. Eu não aguento esse menino. Mas assim, o que é importante nós trazermos é que
eles são as crianças, né, da história. Então, quem é o adulto? O adulto, ele precisa ser a referência, é o adulto que freia o comportamento, que às vezes até de perigo do adolescente, né? Às vezes está dentro da escola e está conversando com alguém, e esse alguém, de repente, é um criminoso. Pois é, a gente tem muitos exemplos disso, né? A lei também, né, a gente vem conversando, é que a lei também traz essa questão de dar uma parada, né, é necessário essa parada neste momento para preservar as nossas crianças. Porque dentro da escola, às vezes, está existindo cyberbullying, está existindo a exposição de um professor com fotos, com memes, né? Exatamente. Então, assim, até isso nós vamos conseguir evitar. Né? É verdade, tem muita coisa envolvida. Olha, Aline, o nosso tempo acabou, mas a nossa conversa com certeza não acabou. Não né? acabou. A gente ficaria aqui sentada nessa mesa conversando até meio-dia, mas vamos sim conversar mais. Deixa essa ideia, essa lei ser implantada. Vamos ver se ela pega, se ela não pega, como é que ela vai ser recebida. E a gente volta depois para conversar sobre os primeiros resultados. Eu volto para falar como foi. Né? Eu estou curiosa para saber como é que vai ser o comportamento desses alunos dentro da sala de aula, até que nível essa aceitação chega e como ela vai chegar. Se é uma aceitação forçada, se é uma aceitação individual. Vamos ver como é que as coisas acontecem, né? Sim, através da sensibilidade, da conscientização, tudo se torna muito mais fácil e mais tranquilo. Pronto, nós já temos pauta para novos encontros. Que bom, fico muito feliz. Obrigada, Aline Branco, por me ajudar a fazer o café de hoje, por compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço e até a próxima. Bom dia. Bom dia. E bom dia para você também que ficou sabendo tudo a respeito desse novo período escolar, com novas regras e que você vai participar dele com certeza, se você é filho, se você é pai, se você é parente. De alguma forma você vai estar envolvido nesse processo. Dê sua contribuição para que o resultado seja o melhor para todos. Tchau e até a próxima.